mensagem do Cristo, à luz da doutrina espírita. E para comemorar esse aniversário, que eu já me sinto muito feliz de fazer parte dele, nós vamos refletir sobre o Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte, visto com as luzes dos princípios que a doutrina espírita nos presenteia. O Sermão do Monte, de fato, é um desafio. E é um desafio até para grandes espíritos. Quando Eurípides Barçanufo foi apresentado aos postulados da doutrina espírita, uma das primeiras e grandes dificuldades que ele teve foi de entender o Sermão do Monte. Então, naquela região rural de Sacramento, em que havia uma espécie de grupo rústico, na sua maioria composto de lavradores, pessoas muito simples, sem nenhum acesso à educação formal, mas pessoas muito humildes, operosas, honestas. Ele foi convidado a participar de uma reunião mediúnica e ele disse que só acreditaria no Espiritismo se João Evangelista explicasse o Sermão do Monte para ele. Quem pode pedir, pode, né? Como era Eurípides Barçanufo, um dos lavradores mais humildes, completamente analfabeto, começa a dar início a uma psicofonia de João Evangelista. A sua linguagem se torna extremamente polida e esclarecida, e durante muitos e muitos minutos, João Evangelista explica o Sermão do Monte para Eurípides Barçanufo. Ao término da reunião mediúnica, ele se declara espírita. Após estabelecer essa baliza, Kardec segue em direção ao capítulo 2. E o capítulo 2 é intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E o que mais nos chama a atenção, a última mensagem desse capítulo foi ditada por um espírito feminino que fora uma rainha da corte francesa. Por quê? A mensagem se chama Uma Realeza Terrestre. Uma realeza terrestre. E sabe o que ela vem dizer? Ela diz assim: eu fui rainha no mundo. Experimentei todos os desafios de ser uma rainha. E todos os prazeres e os privilégios da realeza. Mas ao chegar ao mundo espiritual, descobri que no mundo espiritual da terra há um rei. Só há um espírito que possui realeza moral. E o nome dele é Jesus Cristo. Se você não gostar da palavra rei, substitua por governador, presidente, primeiro-ministro, CEO, diretor-presidente. Você pode escolher o nome que você quiser. O que essa rainha estava querendo dizer é que quem governa o planeta é um espírito, um espírito. E governa por quê?
porque detém todas as qualidades morais e intelectuais para nos governar e para nos dirigir. No capítulo 3, Kardec segue adiante agora com o terceiro pilar. O terceiro ponto, ele não começou ainda. Está colocando o alicerce. E o terceiro ponto é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quando Kardec escreveu isso, talvez nós não tivéssemos nem 10% do conhecimento de astronomia que nós temos hoje. Hoje, nós somos capazes de fotografar a nossa galáxia. Nós somos capazes de estimar que na nossa galáxia existem aproximadamente 100 bilhões de sóis como o nosso. 100 bilhões. Cada Sol com seu conjunto de planetas. Então pensa aqui. Pensa aqui. Você achou que o seu time de futebol fosse realmente tão grande? Que tipo de cidadão é você? Um cidadão de Rio Preto? É essa a sua identidade? Brasileiro? Terráqueo? Só na galáxia que nós moramos tem 100 bilhões de sóis como o nosso. Portanto, trilhões de planetas. Trilhões. Qual que é a sua cidadania? Mas os cientistas estimam aproximadamente 200 bilhões de galáxias. E agora, os cientistas já começam a cogitar, através de medições, que o nosso universo, com todos esses bilhões de galáxias, é insuficiente para explicar a quantidade de energia que existe no vazio. E já começam a falar em vários universos. Você pensou que Deus fosse tão grande? Há muitas moradas na casa de meu Pai. E Kardec começa a explicar que a doutrina espírita parte de um pressuposto muito lógico. O sistema solar mais próximo da Terra, se você pegar um avião no aeroporto de São José do Rio Preto, que voe a 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 42 anos para chegar lá. Esse é o mais próximo, Capela. É o mais pertinho. Existem galáxias, se você sair daqui hoje, na velocidade da luz, você vai demorar 3 bilhões de anos para chegar lá. 3 bilhões de anos. Você sai daqui, do jeito que você está, chega lá espírito puro, angélico. Mas o mais assustador, tem galáxias que estão tão distantes da nossa, que nós não podemos enxergá-la, porque a luz que vem delas não dá tempo de chegar na gente.
E quando você olha para o céu e acha que está enxergando uma estrela, na verdade você está enxergando a luz que uma estrela emitiu, porque às vezes essa estrela não mais existe. Portanto, se você imagina que Deus criou todo esse céu estrelado apenas para enfeitar, a resposta é não. Não. Qual é a religião das galáxias? Os espíritos respondem: obreiros da vida eterna. E no primeiro capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, ela se chama Religião Cósmica do Amor e da Sabedoria. O que nós temos aqui são escolas religiosas. Escolas. Nós estamos numa escola. Aliás, que escola abençoada é essa? Da doutrina espírita. Mas é uma escola. Isso dá uma dimensão, porque o espírito da envergadura de Jesus não veio aqui num planetinha, já que existem trilhões só na nossa galáxia, para fundar um movimento religioso. Não faz sentido. Ele veio aqui para ensinar um código moral, que se você tirar a carteira aqui, de motorista, moral, motorista do Evangelho, você pode dirigir em qualquer galáxia. Porque as leis morais que estão no Evangelho vigoram no universo infinito. São as mesmas leis. E por fim, todo mundo deve estar assim assustado. Meu Deus, mas a gente só vive uns 70, 80, 90 anos. Então Kardec escreve: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por isso nós precisamos de muitas vidas para ver o reino de Deus. Não é nem para entrar, não, para ver. Numa série de encarnações, nós aprendemos uma habilidade. Depois temos uma série de outras onde se desenvolve outra habilidade. E assim vamos desenvolvendo, até que o espírito acumule um conjunto de conhecimentos e de experiências. Porque diz Emmanuel, para se pronunciar sobre alguma área, é preciso dizer quantos anos se gastou nessa experiência. Ou como nos contava o Quincas, eles estavam conversando sobre um problema numa casa espírita, e o Chico disse assim: olha, o Emmanuel está pedindo para dizer o seguinte, se vocês não forem cooperar lá, não dê palpite. Não é? A minha avó, ela fala isso de uma forma mais assim, mais mineira. Ela diz assim: galinha que não bota não pia. Então, primeiro você tem que viver a experiência. Você tem que estar vivendo a experiência para falar sobre ela. Porque não basta abrir um livro e olhar na enciclopédia e achar que você pode falar da experiência. Você não passou por ela.
proporciona a experiência é a encarnação. A encarnação nos propicia experiências. São curtas, mas valiosas. Por isso, várias vidas. Então, o Evangelho à luz da doutrina espírita não está preocupado com a cor da sua pele. Porque na esfera em que Jesus vive não tem pele. Não tem mais pele. O Evangelho de Jesus não está preocupado em que planeta você mora. Porque espíritos da esfera do Cristo têm cidadania cósmica. E o Evangelho não vem falar para o Haroldo, porque Haroldo é uma personalidade, é uma encarnação. O Evangelho vem falar para o nosso espírito imortal. O cargo que se ocupa, com quem que você está casado, onde você mora, qual que é a sua altura, qual que é o tamanho da sua cintura, se você está mais encarnado ou menos encarnado, isso não importa. Porque o Evangelho não vem para falar para a sua situação de hoje apenas. Ele não está falando para a sua situação de hoje. Está falando para a sua situação eterna. É diferente. Porque estar encarnado é uma temporada de prova. Encarnar é pegar um lápis, borracha, papel, para fazer uma prova, um teste. Para alguns, duram dias. Para outros, esse teste dura décadas. A nossa situação definitiva não é a de encarnado. Se nós não enxergarmos a vida por esse prisma, tudo fica sombrio. Tudo fica sombrio. Então eu vou fazer um teste aqui. Primeiro eu vou fazer ficar sombrio. Depois eu vou fazer ficar com a luz do Consolador. Combinado? Sombrio. Todo mundo que você ama vai morrer. Todas as pessoas que você ama, você vai perder. Segundo, tudo que você tem, você vai ter que entregar. Isso inclui esposa, marido, etc. Corpo, bens materiais. Vou continuar sombrio. Não importa o quão bonito você é por pouco tempo. Está sombrio? Está sombrio. Está sombrio se você olha da perspectiva de que tudo é a vida física. E é por isso que a sociedade que a gente vive é a sociedade mais deprimida da história. Porque é a mais materialista. É a mais materialista?
Nós estamos preocupados o que eu vou ter, e não em sentir prazer no que eu faço. Porque esse é o valor. Então fica sombrio. Fica sombrio. E a todo momento nós encontramos com criaturas desesperadas. Desesperadas, porque perderam um ser amado, porque perderam um patrimônio, porque perderam uma relação afetiva, porque perderam uma posição, porque perderam um cargo espírita. Até isso. Agora nós vamos fazer ficar luminoso, na luz do Consolador. Você não perde ninguém. As almas que se amam se buscam no infinito. É da lei. As almas que se amam se atraem para sempre. Você nunca vai conseguir ficar longe de quem ama. Nunca, nem que você queira. Você pode não perceber a presença dela, isso é outra coisa. Isso é vício da nossa percepção. Porque o natural seria que todos nós encarnados percebêssemos os espíritos. Esse seria o natural. Mas nós estamos tão encarnados, mas tão encarnados, mas tão encarnados, que tem gente que não percebe nem que está encarnado. Ou que é mais triste, não percebe que desencarnou. Nós tínhamos o Gladys, que é o que faz as letras do Tim da Vanessa, tinha uma reunião mediúnica, e todo mundo segurou para não rir nesse dia, porque não era o momento adequado, mas foi tão tragicômico, que o Espírito se manifestou, e ele começou a dialogar com o Espírito, e perguntou, você acredita em vida após a morte? O Espírito falou, de jeito nenhum. Aí ele falou com o Espírito, mas você tem bons motivos para acreditar. Você tem bons motivos para acreditar. Esse é um problema de percepção. Mas não existe separação. Não existe separação entre os que se amam. Então, é assim que funciona. Quando a gente veio, fez uma fila para vir. E tem uma fila para voltar. Então reuniu a família e falou assim, você vai ser mãe. Falei, vou ser pai. Tá bom, combinado. Vocês vão que a gente vai. Vamos ficar daqui esperando. Não vai fazer bobagem não, casa, hein? Nós estamos contando com isso. Não é? E vem a fila. E vem a fila. Mas aqui é uma viagem. Tem a volta. Nós saímos de um ponto e vamos voltar para o ponto, para aquele ponto. Melhores, se Deus quiser. E é isso que o Espiritismo veio dizer para o mundo. O Espiritismo veio dizer para o mundo, se eu pudesse ter um microfone que pegasse no planeta inteiro, e 1 segundo para falar, eu só diria assim, ninguém morre. Pronto, acabou. Ninguém morre. Ninguém morre. Mas há uma sequência. A gente vem, o grupo familiar vem, uns vêm primeiro, os outros vão. Nem sempre o que vem primeiro volta antes. E assim vai. Outros aspectos. Tudo
tudo que você tirou, você vai ter que entregar. Tudo que você tirou, você vai ter que entregar. Você chega aqui, constrói, compra aquele patrimônio, entra lá um ladrão, ou acontece alguma coisa, você perde aquilo. Devolveu. Devolveu. E às vezes só antecipou, que você vai perder mesmo. Hã? Tem uma coisa curiosa, por exemplo, quando você é juiz de sucessão. O decújo nunca participa do inventário. Engraçado, né? Nunca participa. O que morreu nunca participa do inventário. Assim, isso aqui vai para fulano, vai para... E o morto? Ficou com nada. Devolveu tudo. Transmitiu tudo. Se você abrir aí o www.portalser.org, o último 7 minutos com Emmanuel, episódio 60, fala disso. Emmanuel diz assim: nós estamos sendo evangelizados no dia a dia. Então, cada dia que você acorda, tem uma lição que Deus manda para te ensinar algo. Por isso, que quando nós absorvemos essa bem-aventurança, bem-aventurado o que sofre, nós começamos a ficar atentos ao presente e presente em tudo que nós fazemos. Você para de se distrair e começa a se concentrar no que você está fazendo agora. O agora é tudo. É o que Deus está nos oferecendo. E essa questão de ganhar ou perder é tão relativa. Tão relativa. Porque você olha para alguém que pelo conceito do mundo está ganhando. Mas na ótica da espiritualidade está se perdendo. Se perdendo. Assim, tudo é redimensionado. Isso não significa que nós não apreciemos a alegria, que nós não apreciemos o bom humor, as coisas boas da vida, que geralmente são as coisas simples. Não significa isso. Isso significa que nós sabemos também recolher a luz que existe na dor. Porque a criatura que é resignada, ela passa mais rápido pela experiência. Porque ela não oferece resistência. E nós aprendemos a confiar. Existe o célebre caso de Francisco de Assis. Ele estava com um mongezinho da instituição dele, um franciscano como ele. Estava muito frio, nevando, e ele então chega no mosteiro para pedir abrigo, e eles batem, um mongezinho lá, fala, quem é? Ele, Francisco de Assis. Que Francisco de Assis? Fecha. O outro monge que estava com ele começa a chorar, fala, mas agora nós vamos morrer. E Francisco de Assis começa a pular na neve, e agradecer a Deus, numa felicidade. Ele fala, mas Francisco, você está doido? Não abriram a porta para a gente. Você está feliz por quê? Ele fala, pelo seguinte, agora nós estamos 100% na mão de Deus. Não tem mais nada. Não tem ninguém. É só Ele.
Não precisa nem dizer que o socorro veio. Então são essas lições profundas do bem-aventurados, os aflitos. E aí Kardec coloca do Cristo Consolador. O Cristo que consola. Mas por que ele consola? Que ele diz assim: perde agora, para ganhar depois. Esse é um jogo de xadrez que exige muita sensibilidade. Se você não tem problema numa determinada área, você vai passar a sua encarnação inteira, nenhum incidente vai acontecer nessa área. Mas se você tem algum problema, não adianta resistir. Não adianta resistir. Na melhor das hipóteses, tudo vai dar errado. É bom, que aí você só fica nas mãos de Deus. E é aqui que entra o Cristo Consolador. Entende? Vou dar um exemplo. Chico Xavier não gostava de hospital. Mas não gostava mesmo. 85 anos de mediunidade. 80. Imaginar o quanto esse homem trabalhou, eu não consigo imaginar. No final da existência, uma pneumonia, foi para o hospital. E aí aparece aquela entrevista lá da Globo, que as duas luzes entram no quarto dele, e tudo. E aí pergunta para ele quem era, ele fala, Emmanuel, é minha mãe. E o que Emmanuel te disse? Para eu ter paciência. Então o que Emmanuel... Gente, vamos pensar aqui sério agora, sem brincadeira. Você está com mais de 92 anos de idade, com pneumonia, numa UTI. O maior médium no planeta. Aparece o benfeitor dele e vai dizer o que para ele? Não, fica tranquilo, você vai viver mais 100 anos. Então, quando a gente lê os livros de André Luiz, você já percebeu que André Luiz narra da perspectiva do mundo espiritual, não do encarnado? E eles falam assim com a naturalidade, não, ele vai reencarnar agora, e vai ficar encarnado 5 anos e vai desencarnar. Ah, meu Deus do céu! Porque se narrasse na perspectiva do encarnado, fala, puxa vida, vai nascer, a mãe vai comprar o bercinho, vai tudo, daqui a pouco vai ter que fazer o velório. Mas os espíritos não estão presos nisso, porque eles sabem que nós somos eternos. E a experiência física é um estágio, é uma viagem. Você faz a mala, viaja e volta. A pergunta é, sua mala está pronta? Para entender que Jesus consola, e consola por quê? Consola por duas razões. Consola porque veio até a terra. E preferiu morrer em sacrifício para deixar uma lição. Isso já é um consolo. Deixou sua mensagem consoladora. Deixou os seus prepostos. Mas mais do que isso. Mais do que isso. Nós temos um irmão mais velho. Nós temos um irmão mais velho, mas é mais velho mesmo. Porque ele já é Cristo há bilhões de anos. Não tem nada que você vá passar que ele já não tenha passado. Nós temos um irmão conduzindo.
Então eu vejo às vezes as pessoas apavoradas, não, a transição planetária, transição planetária. Quantos planetas vocês acham que estão em transição na nossa galáxia? Mais de 1 bilhão. Quem dera se o problema de Deus fosse só a Terra. Mas para cada planeta em transição, tem 10 planetas de espírito puro. Então nós temos mania de aumentar nossos problemas. Aumentar. É por isso que eu fiquei estarrecido quando vi a entrevista do Chico, e o repórter perguntou para ele, Chico, se destruírem a Terra com arma atômica, naturalmente os benfeitores vão conseguir um outro orbe para nós. Tem trilhões aí, transfere todo mundo. Estamos superdimensionando o problema. Temos um irmão mais velho, ou como diz a linda mensagem de Bittencourt Sampaio, o Cristo está no leme. Quem está conduzindo esse barco é o Cristo. Agora, ele não falou que não ia ter tempestade. Ele não falou que não ia ter enjoo. Ele não falou que não ia ter uns naufrágios. Não falou isso. Não falou que a viagem ia ser em mar calmo, a viagem toda. Até porque a viagem de um planeta dura bilhões de anos. Mas ele está no leme. E para aceitar tudo isso, nós precisamos, para entender tudo isso que eu disse aqui agora, nós precisamos de uma outra bem-aventurança. Mas isso será cenas dos próximos capítulos.